Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, amém? Como o padre já me apresentou, sou a Marlene, casada, tenho 3 filhas, moro em Vargem Grande do Sul, vim acompanhada de uma irmã de caminhada, a Cidinha, que está comigo, e com alegria, nesse 2º ano, estando aqui nesse cerco de Jericó. O ano passado estive aqui por convite também do Padre André, e que bom poder estar aqui novamente e ver essa igreja cheia. Que bênção, louvado seja Deus por vocês estarem aqui. Muito me alegra o coração por esta casa cheia, e muito alegra o coração de Deus por vocês estarem perseverando nessa fé. Hoje, 6º dia do cerco de Jericó, está sendo bom? Maravilhoso, não é verdade? É um tempo de muralhas que caem, de curas, libertações, da graça de Deus. É um tempo de experiência, de fortalecimento, de reconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tudo pode. É nesse cerco de Jericó que a cada dia nós estamos tendo uma experiência nova, como o Padre colocou logo no início. A cada dia direcionado para um tipo de oração, não foi verdade? A cada dia vocês fizeram uma experiência de um tipo de oração. Mas hoje, também um tema propício, porque com o batismo do nosso Senhor Jesus, 6º dia do cerco de Jericó, as portas do encerramento desse cerco, nós viemos tratar de um assunto tão importante para nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha para esse teu irmão que está aí do teu lado e fala para ele assim: você conhece ele? Você conhece esse Espírito Santo? Para que todos esses momentos, todas essas práticas, todas essas experiências de oração, que nós aprendemos durante todos esses dias, adoração, louvor, não é verdade? Intercessão, e quantos outros momentos, e quantos outros diálogos com o Senhor Ele nos proporciona através desse elevar a nossa voz para que ela chegue ao coração do Senhor. Mas nada disso seria possível, nada disso geraria fruto, nada disso seria transformador em nós, se nós não fizermos uso daquele que pode nos colocar verdadeiramente de coração aberto nessa experiência de oração, seja ela qual for. E quem pode nos levar a essa experiência é o Espírito Santo. É essa pessoa que o próprio Jesus quis fazer experiência com ele, que o próprio Jesus quis ter ele, sabendo tamanha a importância de ser cheio do Espírito Santo. E sabendo dessa importância e tão necessária para a nossa vida, Ele não nos deixa órfãos, Ele nos deixa o próprio Espírito, para que esse Espírito venha até a cada um de nós e também nos dê as forças necessárias, nos direcione, nos fortaleça e guie os nossos passos. Eu gostaria de trabalhar uma palavra que está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, no versículo 15, vai dizer assim para nós: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esta palavra ela é linda, porque ela vem trazer para nós esse clamor do Senhor, pedindo esse Espírito Santo sobre cada um de nós. Esse clamor, e
o enxergar dessa necessidade do Espírito Santo, que não nos deixa órfãos. Ele é bem claro quando Ele nos faz essa promessa: eu não vos deixarei órfãos. Olha para esse irmão que está do teu lado aí nesse momento e fala para ele: amado de Deus. Diz isso para o teu irmão que está do teu lado: amado de Deus, você não está sozinho. Você tem dentro de você o Espírito Santo Paráclito. No rodapé dessa Bíblia, da Bíblia da Ave Maria, que é a qual eu estou lendo esta passagem, vai dizer assim para nós: Paráclito, palavra grega, muitas vezes traduzida por consolador, mas que significa realmente auxílio, sustentáculo, intercessor. O Espírito Santo cumprirá a mesma missão de Jesus, que foi também de ser sustentáculo, advogado e intercessor. Essa é a função do Espírito Santo em nós. Por isso, na nossa pia batismal, nós já recebemos também esse próprio Espírito Santo, para que nos dê força, e junto com Ele os 7 dons, para que nós possamos ali caminhar num projeto e num caminho de santificação, porque o lugar para nós é o céu. Aqui é um tempo de passagem. Aqui é um tempo de passagem e passa muito rápido. Passa rápido demais. Por isso nós precisamos fazer uso cada vez mais desta intimidade com essa pessoa. Mas eu só reconheço o poder e a autoridade desse Espírito Santo na minha vida se eu fizer uma experiência profunda de intimidade com Ele. Eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo, como a pessoa que Ele é. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é somente uma pomba, não é? São línguas de fogo, é o vento que sopra. Esses são sinais da ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Olha para o teu irmão e fala para ele: irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos nos relacionar com Ele como tal, como uma pessoa. Nós precisamos estreitar a intimidade com essa pessoa. Uma intimidade de diálogo. Uma intimidade de amizade. A gente conta tanta coisa para tanta gente que não vale a pena, não é verdade? Não é verdade? Você já confiou em tanta gente que você se decepcionou? Fala sério. A gente já rasgou o coração para tantas pessoas que não foram fiéis a nós. A gente já chorou tanto. Nós já nos sentimos tantas vezes sozinhos e abandonados. Porque muitas vezes nós nos esquecemos desse Espírito Santo Consolador que a palavra vem nos apresentar. Desse Espírito Santo que nós recebemos lá na pia batismal quando nós fomos batizados. Ah, Marlene, mas eu não vejo a força desse Espírito Santo. Também, muitas vezes nós sufocamos ele dentro de nós. Nós sufocamos a ação desse Espírito Santo em nós. A pessoa, quando ela descobre esta força interior, o cristão, nós, quando nós descobrimos esta força interior do Espírito Santo, amado, amada de Deus, ninguém pode com você mais. Porque quem descobre a ação do Espírito Santo, tem uma vida transformada. Tem uma história transformada. Tem uma alma transformada. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. O projeto de Satanás não é me matar, não é te matar fisicamente, mas ele vem roubar a minha fé, a sua fé, a minha esperança e a tua esperança. Ele vem roubar tudo aquilo que muitas vezes eu e você temos conquistado na graça de Deus. Satanás muitas vezes, ele vem matar, roubar a nossa paz, a nossa dignidade, o nosso lugar de pertença. O padre dizia logo no início: somos filhos amados de Deus. E muitas vezes
A intenção de Satanás é tirar de nós esse sentimento de pertença como filho de Deus. Ele vem para destruir os projetos de Deus na minha e na sua vida. Por isso, quando eu e você temos esta certeza, nós percebemos que nós não podemos enfrentar as batalhas nesse mundo se não forem pela ação do Espírito Santo em nós. Esse Espírito Santo que tem que ser transformador e fazer com que eu e você sejamos fortalecidos na fé. Na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Muitas vezes nós não conseguimos enfrentar as batalhas do nosso dia a dia, porque desconhecemos esta força interior do Espírito Santo em nós. Eu costumo dizer que no nosso amanhecer, na nossa manhã, nós precisamos muitas vezes e devemos todos os dias levantar e dizer assim: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque se não for pelo Espírito Santo, nem da cama nós levantamos. Espírito Santo, hoje eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Me ajuda a tomar essa decisão. Espírito Santo, tem situações que eu não estou sabendo como resolver. Há dificuldades lá em casa, que precisam ser mudadas. Há situações lá em casa, que precisam ser resolvidas, Espírito Santo. Me ajuda a ter sabedoria. Me ajuda a ter discernimento. Me ajuda a saber que caminho tomar. Espírito Santo, eu preciso ter um diálogo com meu filho. Eu preciso ter uma conversa sincera com meu esposo. Espírito Santo, coloca as palavras, coloca o pensamento, coloca as atitudes que são dignas de um cristão. Porque quando nós não estamos movidos pela ação desse Espírito Santo, facilmente nós somos confundidos por Satanás. Padre Léo dizia que quem não tem o Espírito Santo e não faz uso dele, muitas vezes faz uso do espírito de rodela, ele dizia, espírito de porco. Quando a gente não se deixa ser movido e direcionado pelo Espírito Santo, o espírito de porco age em nós. Muitas vezes naquilo que, movidos pelo Espírito Santo, batizados que nós somos pelo Espírito, nós podemos ser elo de amor, união, reconciliação, perdão, silêncio. Muitas vezes nós não deixamos esse Espírito Santo agir em nós. Qualquer vento que passa nos derruba, qualquer fofoca nos atrai, qualquer intriga nos impulsiona, qualquer situação nos faz não ser elo de concórdia, mas sim de discórdia. Ao passo que, quando estamos movidos por esse Espírito Santo, nós não mais damos apoio e valorizamos aquilo que é caso de derrota para o meu irmão. Quando estamos movidos pelo Espírito Santo, nós somos movidos a um canal de graça. A palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, que eu disse para vocês, no capítulo 1, versículo 8, ela vai terminar de uma maneira muito bonita. Ela vai dizer assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, o batizado pelo Espírito Santo, verdadeiramente, vivendo na ação do Espírito Santo, ele não guarda somente a graça para si, mas ele quer anunciar ao mundo. Ele quer envolver o mundo nessa experiência transformadora da ação de Deus em nós. Olha para esse teu irmão e fala para ele assim: o Senhor tem uma missão para você. Que você vá até os confins do mundo.
É essa ação transformadora que faz uma experiência tão grande na minha e na sua vida, que a gente já não quer mais guardar esta alegria. Tem pessoas que você dá um bom dia para ela, ela fala assim, só se for para você. Não é verdade? Parece que ela chupa um limão 24 horas por dia, não é assim? Não tem? Lógico que tem. Toda casa tem. Mas quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós acolhemos as pessoas difíceis, as pessoas muitas vezes que não são muito fáceis de lidar. Nós amamos o outro da maneira que ele é. Nós acolhemos o outro da maneira que ele é. É esse Espírito Santo que faz eu e você ter fé naquilo que Satanás quer roubar a nossa fé. É esse Espírito Santo que faz eu e você crer naquilo que muitas vezes o inimigo de Deus tenta me convencer e convencer a você que não tem jeito, que não muda. A palavra de Deus vai dizer para nós, tudo é possível aquele que crê, pelo poder da oração. Se nós trabalhamos a oração durante toda essa semana, e não tivermos essa certeza de que o poder da oração pode chegar ao coração de Deus, de nada adiantou nós chegarmos até aqui. Se nós caminharmos uma semana inteira fazendo um cerco de Jericó, aprendendo e sendo iluminado pelo Espírito Santo em todos os processos e caminhos, para fazer essa experiência profunda, de estreitamento, de intimidade com Ele, como uma pessoa viva, presente na nossa vida todos os dias, e nós não tivermos uma ação transformadora, de perseverança na casa de Deus, na graça de Deus e na obra de Deus, de nada adiantaria. Olha para esse irmão e fala para ele, essa semana tem que ser transformadora na tua vida, minha irmã. O Senhor quer contar com você. Diz isso para ele. O Senhor quer contar com você. Eu queria conhecer a Alice. A Alice veio e não veio, né? O padre dava o testemunho da Alice no começo, não foi? Amados de Deus, a Alice é a prova viva de uma criança batizada pelo Espírito Santo. Quando nós fazemos essa experiência de um batismo no Espírito Santo, de uma nova efusão do batismo no Espírito Santo, que nós podemos e devemos pedir todos os dias. Hoje nós vamos clamar essa efusão, essa nova efusão aqui. Todos os dias. Faça essa experiência dentro do teu quarto, na tua casa, aqui, aonde você estiver. Peça essa nova efusão do batismo no Espírito Santo, porque Ele já está dentro de nós, mas somos nós que estamos deixando Ele sufocado. Peça ao Senhor a graça dessa chama ser reavivada, dessa experiência ser retomada, assim como o primeiro dia que eu e você sentimos tocado por Ele. Peça essa experiência a ponto dela ser tão transformadora na minha e na tua vida, a ponto daquilo que o mundo nos convence que não muda, eu e você falamos, muda sim. Naquilo que muitas vezes eu e você não vemos, muitas vezes não enxergamos, mas pela fé nós cremos, de que o Senhor pode transformar, de que Ele pode realizar. A Alice queria pregar, não queria? Quantos anos tem a Alice? 8? 8 anos, acho que é. Ele falou, 8 anos. É fácil? 8 anos? Não. Mas a Alice, movida pelo Espírito Santo, ela confia no Deus que ela serve e no Espírito que age nela. E ela sabe que se você, se nós confiarmos, Ele é poderoso o suficiente para fazer e para ela pregar. E você está tendo dúvida por quê? De que o Senhor pode fazer e realizar no impossível da sua vida. Você está desacreditado. Por quê? De que o Espírito Santo pode mudar essa condição que muitas vezes você tem baixado a cabeça e se dando como um derrotado. A Alice tem fé o suficiente para acreditar no poder de Deus nela, para pregar. E louvado seja Deus, que os anjos falem amém. Eu digo para você,
O nosso Deus é poderoso o suficiente. E a ação do Espírito Santo é poderosa o suficiente para fazer o impossível na minha e na tua vida. Caia por terra em nome de Jesus esse sentimento de incapacidade, de inferioridade. Deixe o Espírito Santo te dar a força prometida para que eu e você possamos levantar como um soldado em ordem de batalha e continuar perseverantes até o fim. Um dia eu cheguei na Renovação Carismática Católica, sentado no último banco do meu grupo de oração, desistindo de viver. Eu não tinha alegria, meu casamento estava acabando, muitas brigas em casa, 3 filhas para criar. E naquele dia o Senhor me entregou uma mensaginha na porta que dizia assim: eis que eu te seguro pela mão. Uma serva me entregou na chegada daquele grupo de oração. Eu olhei aquela mensagem e disse assim: então sou segura forte. Porque está facinho de eu escapar. Tamanha a situação que o meu coração se encontrava. Mas naquele dia o Senhor falou comigo profundamente. Falou tão profundo no meu coração, que eu senti o desejo de voltar. E eu voltei e ali, Ele foi trabalhando no meu coração, pouco a pouco, numa perseverança que nem eu percebia. Mas já não era mais aquela Marlene, que não acreditava em mais nada, que não tinha mais sonhos, que não tinha mais projeto, que enxergava tudo cinza. Não. Era a Marlene que estava sendo tocada pela ação do Espírito Santo, porque eu estava dando uma abertura de coração para que Ele chegasse, para que Ele agisse, para que Ele realizasse. E ali eu cheguei o primeiro dia, o segundo dia, e eu fui sentando, e eu fui vindo mais para perto, e eu fui me sentindo mais amada, eu fui me sentindo mais acolhida, eu fui me sentindo mais importante para Deus. Eu fui me sentindo vista por Deus. Eu fui me sentindo pertença de Deus. Uma pessoa usada pelo Senhor chegou em mim um dia, nesse processo, falou para mim: nesse final de semana tem uma experiência de oração. E nós precisamos de pessoas para descascar 2 sacos de batata. Você pode nos ajudar esse final de semana para cascar 2 sacos de batata? Vocês não têm tamanha a alegria que eu senti no meu coração, quando o Senhor me enxergou para cascar 2 sacos de batata. Eu fui para aquela experiência de oração naquele final de semana, com uma alegria tão grande no meu coração. Eu tinha sido vista por Deus, no simples, naquilo que ninguém ia ver. Eu estava num quartinho, num cantinho, lá do outro lado, longe, na cozinha, cascando 2 sacos de batata. Eu não estava com microfone, eu não estava na frente, eu não estava fazendo nada. Eu só estava servindo a Deus com alegria. Ali se levantava uma experiência de amor pela graça do Espírito. Eu casquei 2 sacos de batata chorando. Tamanha a importância que eu sentia de Deus. E que eu me sentia na presença de Deus. Na hora que terminamos um primeiro momento, o pregador mandou chamar as cozinheiras para fazer um momento de batismo no Espírito Santo, de efusão no Espírito Santo. E eu fui chamada lá na frente, junto com as outras com as outras cozinheiras. E naquele momento, quando foi dirigido aquele momento de oração, o Senhor nos batizou. Uma nova efusão do Espírito Santo aconteceu em cada um de nós. Naquele repouso no Espírito Santo, ficou no chão uma Marlene velha. E se levantou uma Marlene nova. Naquele momento daquele repouso, o Senhor fazia no meu coração uma experiência de cura muito profunda. Me fez caminhar por situações e experiências que eu nem lembrava mais. Mas foi algo tão profundo e transformador na minha vida, que quando eu levantei daquele lugar, nós tínhamos que atravessar aquele lugar para voltar para a cozinha. E os meus pés, eu não sentia o chão. Eu não sentia o chão.
Eu olhava para a Cidinha, ela estava comigo, Cidinha me acompanha desde o início. A Cidinha olhava para mim, porque ela também fez a mesma experiência que eu. Eu ria para a Cidinha ria para mim, e ela falava assim, por que você está rindo? Eu falava, não sei, aí você também está rindo, por que você também está rindo? Ela falava, não sei. Eu falava, mas tem uma alegria que não passa. Eu estou fazendo uma experiência de uma alegria que não passa. Que alegria é essa? Ela falava, eu também não sei, mas eu também estou muito feliz. Essa alegria está dentro de mim que parece que eu vou explodir. E daquele dia em diante, eu disse para o Senhor, que eu nunca mais me afaste dessa experiência na minha vida. Até os confins do mundo, eu testemunharei e perseverarei. Vou ser perseverante. Até o fim, testemunhando a ação e a transformação do Espírito Santo na minha vida. É essa a experiência que eu quero dizer para você. Deixa o Senhor transformar. Deixa o Senhor agir. Deixa a ação desse amigo, desse doce hóspede da alma, agir no meu e no seu coração. Não tenha reservas. Somente permita que ele seja seu amigo. Amigo íntimo. Amigo consolador. Amigo de amor. Amigo transformador. Fecha os teus olhos um minutinho. Diante de tudo aquilo que você já traz nesta noite, de toda a experiência transformadora que o Senhor precisa realizar em nós, pelo derramamento dos 7 dons, que nós busquemos a santificação, a transformação e a experiência profunda com esse Deus de amor, com essa experiência de amor. Prepare o seu coração.